Olha a bomba. Eu quero perguntar o que o Barroso está fazendo junto com o Alexandre de Moraes lá no consulado brasileiro em Roma. Eita. Por que você quer ser embaixador em Roma, Barroso? Olha aí. Olha, meus amigos, olá, tudo bom com vocês? O que está acontecendo? O Barroso e o Alexandre de Moraes foram para Roma. É isso aí que o Alan dos Santos está afirmando aqui nesse comentário dele. E isso aqui é muito pertinente no momento de agora, porque eles indo para Roma fica muito mais fácil para eles serem o quê? Embaixadores. Tá certo? E o que não é inconstitucional, tá? É totalmente possível. Eles podem sim serem embaixadores ali em Roma. Mas por quê? Por que eles estão querendo fazer aqui agora? Ué, a, será possível? Assim, o Barroso, provavelmente, se eu não me engano, o mandato dele como ministro vai estar acabando agora em setembro, que ele até ia presidir a, o, a reunião dos BRICS, né, no que diz respeito ao STF, dos BRICS, né, todos os sistemas jurídicos do bloco do BRICS, o bloco natimorto, né, que nasceu morto já falei sobre isso. Aí então parece que ele já está procurando uma maneira de sair pela tangente, certo? Sair pela tangente, já que o mandato dele vai acabar. Por quê? Né? A gente não sabe. Só que o do Moraes não. O do Moraes ainda não. Aí ele vai lá e tem outra bomba, viu? Outra bomba. Estão os dois lá, então? Não é só É, o imperador, não? não. Barroso, por que você está lá? Por que você quer ser embaixador em Roma? Por E a outra quê? pergunta que eu tenho a fazer para o Alexandre de Moraes é o seguinte: Alexandre de Moraes, por que você está conversando com o Daniel Valente Dantas, o banqueiro? E por que você está querendo fazer conta nos Emirados Árabes? Por que você, Alexandre de Moraes, está fazendo uma conversa, né? Uma ponte ali com o Daniel Dantas, que ele é banqueiro. Banqueiro, não bancário, banqueiro. Por que você está querendo fazer isso aí? Isso aí é o questionamento do Alan dos Santos. Então, se o Alexandre de Moraes ele viajou ali mesmo com o Barroso, ele já está fazendo essa transição, essa ponte, provavelmente o Alan dos Santos ele tem muita informação privilegiada, ele conhece muita gente que conhece muita gente, e esse tipo de coisa não dá, né? Essas pessoas são figuras públicas, independente de onde vão, eles são figuras públicas, e tem brasileiro em toda a parte do mundo. Provavelmente, o Alan dos Santos já está sabendo de alguma coisa que está acontecendo, e ele já está captando essa informação. Agora, por que o Alexandre de Moraes está fazendo isso? Por que ele está procurando um banqueiro para poder fazer essa ponte lá em Dubai? Provavelmente, você já sabe o que é. Mas antes de eu dizer, já que você talvez não saiba ou sabe, para quem não sabe, antes de eu dizer, eu digo uma coisa aqui. Se inscreve no canal. Já se inscreveu no canal? Pô? Não deixe de se inscrever no canal, né? Dá um like aqui, fortaleça a causa e não se esqueça que aqui a gente posta vídeo todo santo dia. 2, 3, 4, 5, 50 vídeos aqui no dia, quando dá para poder fazer, tá bom? Então aqui tem vídeo todo dia, não se esquece. Agora, por que está acontecendo tudo isso? Provavelmente o Alexandre de Moraes já esteja querendo desviar seus recursos para esse paraíso fiscal. Pois é, engraçado que os dois, para onde esses dois estão indo? Para embaixada. Te lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa? Pois é, não pode andar em embaixada. Teve um rapaz lá, um certo político que foi presidente, que não podia andar em embaixadas porque era tudo problema. E agora? Foram para embaixadas, né? Para quê? Para quê? Não sei, né? Por qualquer motivo aleatório. Mas também, esqueça isso. Vamos lá. Aí ele está conversando com esse banqueiro para poder direcionar os recursos dele para Dubai. Por quê? Porque sabe que lá é paraíso fiscal. Dá para poder fazer as coisas com muito mais tranquilidade. Talvez ele esteja com medo da Magnitsky. Provavelmente, né? Ele está com medo. Estão, né? Com medo da Magnitsky, principalmente porque está sendo proposto esse tipo de coisa, tá? Porque vai ser deposto ele, vai ser tirado o passaporte dele, dos familiares dele, vai ser tudo complicado. Tá falando até de tirar até a embaixadora do Brasil que tá lá nos Estados Unidos. A situação tá complicada porque eles estão vendo que avançaram demais. Avançaram demais. Na verdade é Dubai, né? Diz para mim, por que, o Alexandre de Moraes? Diz para mim aqui, faça um corte disso e eu quero a resposta. Por que você está querendo fazer conta em Dubai? Pois Com é. o Daniel Dantas, o banqueiro. Ou seja, eles já estão querendo sair realmente pela tangente. E a coisa tá ficando mais complicada ao ponto
de acontecer isso aqui, ó. A Estadão volta a atacar Alexandre de Moraes em editorial. Ou seja, o negócio está ficando tão complicado que até quem estava apoiando, quem criticou... Eu falei esses dias aqui do Josias, lá do UOL, que há pouco tempo atrás estava dizendo, fazendo assim... Não, eu tenho que prender Bolsonaro e tem que fazer isso aqui. Era preciso fazer esse tipo de coisa. Quando foi uns dias depois, já falou, não, Alexandre de Moraes foi inteligente de ter dado uma freada nisso aqui na mesma semana. Por quê? Porque estão vendo, o mesmo motivo aqui do Estadão, porque estão vendo que o negócio está ficando cada vez mais complicado. As pessoas, digo aqui sempre, quem olhar esse caso do Bolsonaro sem paixão nenhuma, vai entender que o que está sendo feito é total parcialidade. E as pessoas, com a internet, com a informação descentralizada, estão vendo isso com muito mais frequência. Ó. A gente vê aqui, ó, em editorial publicado no sábado, né, já hoje, o jornal Estadão de São Paulo voltou a disparar críticas contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, acusando-o de impor medidas judiciais vagas e confusas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, comprometendo princípios do Estado de Direito. O texto intitulado Uma Decisão Kafkiana afirma que a decisão de Moraes sobre as restrições ao uso de redes sociais por Bolsonaro carece de clareza, favorece interpretações arbitrárias e aumentando a insegurança jurídica. Por quê? Foi aquele negócio da censura retroativa que eu falei aqui esses dias, e também porque ficou muito subentendido, como é que vai fazer? Não pode ser filmado de jeito nenhum, mas tudo que é filmado o povo coloca em rede social. Aí ele vai ser punido porque os outros filmaram ele, né? E teve aquele negócio ali lá na Câmara, que ele foi lá, falou, e já foi considerado como se tivesse dado entrevista, só que aí aconteceu aquelas redes, né, de notícias tá postando os vídeos do Bolsonaro, falando aquelas coisas, mas e aí? Aí não podia aparecer de jeito nenhum, não podia falar em rede social, não podia de jeito nenhum. Quando foi depois, quando deu um furdunço tão grande, não deu em nada. Por que não deu em nada? Não podia aparecer de jeito nenhum. Aí saiu aquele novo parecer, não, mas assim, desse jeito aí pode. Por quê? Porque o que eles acharam, os ministros do STF acharam que, inclusive liderados pelo Alexandre de Moraes, acharam que se fizesse isso todo o povo ia apoiar, a mídia ia apoiar, ia dar tudo certo, porque aqui tá moda Bangu, né? Ninguém tá ligando mais para nada. Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que muitos começaram a questionar a parcialidade do Alexandre de Moraes quanto a isso. E o resultado foi esse, não voltou atrás. Se ele quisesse, ele poderia já ter prendido o Bolsonaro, não por provas ou por fim de julgamento, porque o fim de julgamento ainda não aconteceu, mas exatamente por um único motivo, porque sabia que se ele fizesse isso, ele ia acabar transformando o Bolsonaro num mártir. Aí, meu irmão, ia dar um problema gigantesco. E isso está sendo espalhado grandemente até por ex-ministros, né? Aqui, ó. Moraes deixou de ser magistrado quando substituiu a Constituição pelo interesse político, né? Exatamente. Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes ele já não está fazendo isso por Constituição, por democracia, por nada disso. Ele está fazendo isso por ataque pessoal ao Bolsonaro. Quem foi que disse isso, né? O Marco Aurélio Mello. O jurista Marco Aurélio Mello, que passou 31 anos de sua vida como ministro do Supremo Tribunal Federal, sugere que seu ex-colega, Alexandre de Moraes, procure ajuda profissional de algum praticante de ciências psicológicas e presumidamente com urgência. É para o seu próprio bem, mas é sobretudo para o bem de quem lhe paga os vencimentos e tem o direito de receber dele todos os serviços devidos à sua função pública. Estamos pagando, mas não estamos recebendo de volta o que o ministro tem a obrigação de entregar. Ou seja, até o Marco Aurélio Mello, né, que foi ministro do STF durante 31 anos, ele consegue enxergar o óbvio. A diferença é que não importa que muitas pessoas enxerguem no Brasil e tudo mais, para a maioria das pessoas que não estão acompanhando redes opostas, né, redes que é de um lado ideológico diferente, eles acham não, que não tem ninguém lá grande falando, então passa.
Então passa. Só que é muito importante quando pessoas se posicionam contrário a esse tipo de decisões, tal como fez o Fux e tal como fez agora o Marco Aurélio, porque com isso dá para poder ver o óbvio, né? Que as pessoas que estão que têm, né, o conhecimento superior nesse sentido, que são os próprios membros do STF, como o Fux e o ex-membro do STF, que é o Marco Aurélio Mello, estão vendo que não tem a menor situação disso acontecer numa interpretação justa da Constituição. E aqui, ó, ele está dizendo que o Moraes precisa de um divã, né? Que assim, o ex-presidente da corte afirma que as medidas contra Bolsonaro são incompreensíveis e configuram censura prévia e alerta para desgaste institucional. Ou seja, qual o problema disso aqui? O problema é que quanto mais ele está fazendo esse tipo de coisa, mais problema é gerado, porque as pessoas veem insegurança jurídica. Ué, mas se o Supremo Tribunal Federal está fazendo esse tipo de coisa, como é que a gente vai... Peraí, fica essa confusão. Tá entendendo? Fica essa confusão. Porque os ministros, ali em especial o Alexandre de Moraes, ele passou a ter o modo imperador ligado. Sabe? Por exemplo, não, eu vou tacar o F aqui. Por quê? Porque se alguém for recorrer à justiça na instância máxima, eu sou a instância máxima, então eu posso fazer o que eu quiser. É mais ou menos isso aí. Aí o problema que tá é que as pessoas que já estiveram nisso aí, como é o caso do Marco Aurélio Mello, eles já condenam esse tipo de situação, né? Aí aqui, ó, ele vai falar novamente, né, falou ontem, que é inimaginável ex-presidente usar a tornozeleira, que foi, aliás, o que está acontecendo ainda, né? Aí ele diz aqui, ó, ao meu ver é inimaginável ter um ex-presidente da República portando tornozeleira. Ele não é um delinquente de periculosidade maior e sequer há um risco quanto à locomoção porque o passaporte dele foi depositado no Supremo. E isso não se coaduna com os ares democráticos vivenciados, né? Vivenciados. Talvez ele tenha usado isso aqui até como uma maneira, um jogo de palavras para dizer. Ele poderia ter dito, né? Isso não se coaduna com os ares democráticos que vivenciamos, né? Vivenciamos no presente. Ele diz vivenciados, né? Algo que já tenha sido passado. É uma medida de força e passa a ser até uma pena, porque alcançam a dignidade do cidadão. Estamos com os julgamentos sendo procedidos e cabe indagar quanto à competência. Onde foi o julgado atual presidente Lula? Quando foi alvo da persecução criminal? Foi julgado na 13ª Vara Criminal de Curitiba. Não houve modificação da legislação para se chegar ao julgamento no Supremo. Ou seja, foi feito um negócio direitinho, mas é que o Bolsonaro tá tudo muito corrido. Vamos ver esse pendrive aqui? Não, mas esse pendrive aqui, vamos avaliar. Não tem nada não, deixa eu descartar. Não, o Bolsonaro tá sendo julgado ainda. Não, coloca a tornozeleira logo nele. Coloca logo essa tornozeleira aí, porque vai ficar mais legal. Você tá entendendo? O problema que tem é que é uma questão de parcialidade absurda. Absurda. E aqui... para poder encerrar aqui, o Marco Aurélio falava assim, não queria estar na pele do Alexandre de Moraes, não queria, na verdade ninguém quer, né, ninguém tá querendo estar na pele do Alexandre de Moraes, ninguém, mas o fato é que as pessoas já estão vendo o óbvio, estão vendo a parcialidade dele, estão vendo que o que ele está fazendo é errado, e estão vendo que provavelmente ele vai se dar muito mal nessa empreitada para fazer o que quiser. E eu não estou falando só de Bolsonaro, não estou falando de fazer qualquer coisa, rasgando a Constituição e fazendo as coisas tudo da cabeça dele, porque sim, porque ele quer fazer. Isso é um problema e vai gerar muita coisa ruim ainda para o Alexandre de Moraes.